Eu me chamo Lucilane Eu me chamo Aila. e nós estamos aqui para levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos na fé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditou na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos no período da Quaresma, né? Nos preparando para a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa, claro. Semana Santa nos presenteia com isso dentro do tempo litúrgico. E Domingo do Senhor, né? A gente sabe que celebramos todos os domingos essa Páscoa de Jesus, né? E por estarmos nesse período, é uma experiência que cada um de nós que acreditamos nesse Deus que entregou o seu Filho para nos salvar, nos coloca diante de uma experiência profunda, pois a Quaresma é um grande retiro, né? E para a gente compreender a leitura de hoje, que também fala dessa Páscoa, né? A gente tem que mergulhar um pouco no tempo passado, né? Ou na antiga aliança, podemos dizer assim. E a Páscoa, ela desde a libertação do povo de Deus, das garras de Faraó, do Egito, né? Eles passaram a celebrar a Páscoa, que era, ou seja, a passagem, saída daquela vida de opressão, a vida opressora, para a liberdade. E eles celebravam isso. E Jerusalém passou a ser o centro de tudo isso. Passou a ser o centro de tudo isso. Ou seja, era o centro religioso e político daquela época, podemos dizer assim. Tudo junto. E Jesus, como a nova aliança, já no meio deles, muitos não deixaram isso para lá, não fizeram conta, não reconheceram dentro da sua ignorância e achando que cumprir aquelas regras que continha dentro da antiga aliança, ela prevalecia e o novo não interessava. E Jesus, como o protagonista dessa nova aliança, ele chega no templo e o que ele percebe, né? Por ser o centro de tudo, muitos conhecedores e
no conhecimento bíblico, ele até faz uma comparação com a casa de câmbio, né, hoje, podemos dizer assim. Por quê? Porque era um centro comercial de tudo, e tudo isso era em torno do Templo de Jerusalém. Ou seja, conta o texto, né, que ali estavam cambistas, né, que tinha desde do menor animal, de menor valor, ao o animal de maior valor. E tudo isso contava porque nos holocaustos, né, quem tinha mais dinheiro, segundo eles, eram os abençoados pela graça de Deus e comprava o melhor animal para isso, né? E o que tinha menos valor comprava, no caso aqui, um casal de rolinha ou de pombos, né? E a gente volta ao tempo da Sagrada Escritura e a gente lembra quando Jesus foi apresentado, né? E os pais levaram um casal de rola, né? Ou seja, dentro de sua simplicidade. Então, o que é que tudo isso tem a ver? Jesus, ele vê que estava se aproximando um momento crucial, que era a sua morte na cruz, ou seja, a Páscoa de Jesus. E como muitos não perceberam, e ele chega no templo, diz o texto que alguns até acreditaram, e ele não deu nem trela para isso, porque ele sabia e conhecia por dentro, e ele conhece cada um de nós por dentro. Ele faz a leitura de nossa vida muito bem, e ele sabia que ali não era uma adesão total. Outros talvez por curiosidade, outros até gostavam, né? Mas no fundo mesmo não tinha essa adesão totalmente aos ensinamentos do mestre, né? E ele percebe que ali havia muito mais uma exploração daquele povo do que um compromisso verdadeiramente com o templo, que era a casa do Senhor, né? É tanto que quando Jesus morre, naquele momento crucial de dor em que ele realmente morre, o véu, diz o texto, né, em outra passagem, que o véu do templo se rasga, quer dizer, ali o templo passa a não ter mais nenhum sentido, porque a ligação de Deus passa a ser agora Cristo, né? Passa a ser Cristo, quer dizer, Cristo liga o homem a Deus. Por isso que ele diz que para ir até o Pai tem que ser através dele, né? E verdadeiramente isso vale para a nossa fé. O momento da quaresma é para a gente avaliar realmente a nossa caminhada. São 40 dias aproximadamente, onde a gente mergulha. O homem que tem fé e que acredita verdadeiramente em Cristo tem que passar por essa experiência e fazer essa experiência na questão do jejum, da esmola, a caridade, né? Você até percebe que o ser humano ele passa a ser mais favorável a essas atitudes nessa época. O bom seria se fosse todo o tempo de nossa vida, porque só assim a gente construiria uma sociedade mais ligada a Deus. E o momento difícil que estamos vivendo, tudo faz a gente repensar a nossa fé. É uma caminhada longa, é uma estrada longa, onde a gente vai encontrando muitas dificuldades e a nossa fé é testada por aí. Então que esse domingo, o terceiro domingo da quaresma, venha fluir em nossos corações esse anseio, esse desejo de mergulhar profundo em nossa fé e avaliar como é que está a minha caminhada, né? A gente precisa fazer isso todos os dias. E que a gente possa passar, encontrar forças no Cristo Jesus para a gente superar todas essas dificuldades. Assim seja. Amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.